Aí pessoal, demorei para fazer esse vídeo. Tava um pouquinho aí na correria, nessa mudança de São Paulo para Floripa e tal. E agora que já dei uma estabilizada, dá pra gente fazer esse vídeo. Então, para começar, uma coisa que muita gente me pergunta é como voltam os anarquistas. E eu, como anarquista, vou tentar dar uma explicação meio que rapidinha para vocês aqui, uma explicação mais concisa. Tive que dar uma lida em algumas coisas também para saber sobre o tema, né, para saber como os anarquistas votam e conseguir tirar uma base legal. Bom, a gente não tem dúvida de que na situação política atual, muito crítica, nessa briga entre Lula e Bolsonaro e Ciro Gomes, o Ciro Gomes agindo mais a favor do Bolsonaro do que qualquer outra coisa, acho que até mesmo do que a favor dele mesmo. O Ciro Gomes está fazendo um excelente trabalho conseguindo voto para o Bolsonaro. Tanto que eu sou filiado ao PDT. Já faz mais ou menos um ano e alguns quebrados aí que eu sou filiado ao PDT e já estou quase desistindo da minha filiação. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Bom, a gente não tem dúvidas de que o Lula com certeza é a melhor opção para agora. Né? Mesmo a gente sendo de esquerda radical, né? De extrema esquerda, que o anarquismo faz parte, o anarquismo está mais à esquerda ainda do que o comunismo, a gente sempre tem essa dúvida. Mas o Lula com certeza é a melhor opção. Não é a opção ideal, mas é a melhor opção. Não que a gente tenha medo de um golpe ou qualquer coisa do tipo, ou que o Bolsonaro vá colocar um exército na rua e vai invadir o Congresso, mais ou menos naquela mesma situação que rolou com o Trump e tal. Eu particularmente não acredito nisso, acredito que isso não vai acontecer. Mesmo porque a gente já está rolando num golpe aí, a gente já está num golpe desde o impeachment da Dilma que a gente está nesse golpe. Então, não, assim, o golpe meio que já foi dado, só falta ele continuar se concretizando, né? Se a gente lê um pouco mais sobre o assunto, se a gente pesquisar um pouco mais sobre política, a gente percebe que um golpe não precisa ser exatamente daquele molde da ditadura militar, em 64 e tudo mais. Ele pode ser aplicado de várias outras formas. E o que está acontecendo agora agora não, né? Desde 2018, desde 2014 ali, né? Desde do impeachment da Dilma e tal. O que está rolando é um golpe que vem aí se desenrolando devagarinho, que vem com ocupação de militar no Congresso aos poucos, né? Com o Bolsonaro ele extrapolou bastante, ele colocou muito milico ali dentro, e isso é uma forma de golpe também. Um golpe contra os direitos trabalhistas, contra os direitos das minorias, contra os indígenas, contra as comunidades quilombolas e tudo mais. Então esse golpe já está rolando. A gente meio que não tem medo, não precisa ter medo de um golpe exato, assim, aos moldes de antigamente, porque ele já está rolando faz um bom tempo. Então, assim, a melhor forma da gente conseguir dar um passo para trás desse golpe, da gente conseguir atrasar um pouquinho mais isso, infelizmente, é elegendo Lula. Como eu disse, não é a melhor opção, né, para a situação atual, mas é a situação que a gente tem. Então, para ilustrar um pouquinho, para mostrar, na verdade, um pouquinho do que eu estou falando sobre como votam os anarquistas, eu vou ler aqui um trecho de um livro que eu acho que todo anarquista deve ter, que são os Grandes Escritos Anarquistas, né, de George Woodcock, e eu vou ler um trecho de um livro que é do Nicholas Walter sobre o anarquismo, tá? Para vocês terem uma ideia de como vota. As melhores táticas que se poderia utilizar nesta guerra são aquelas coerentes com a estratégia geral da guerra pela liberdade e pela igualdade, e que incluem desde as escaramuças guerrilheiras da nossa vida pessoal até as batalhas declaradas das grandes campanhas sociais. Os anarquistas constituem quase sempre uma pequena minoria, e assim dificilmente têm condições de escolher o campo de batalha, mas devem lutar onde as coisas estão acontecendo. Em geral, tem tido mais sucesso naquelas ocasiões em que a agitação anarquista culminou com a participação de anarquistas em movimentos esquerdistas mais amplos, especialmente em movimentos trabalhistas, mas também em campanhas antimilitaristas e até mesmo pacifistas, em países que se preparavam para a guerra ou já lutavam, em movimentos anticlericais e humanistas nos países religiosos, ou em movimentos que lutavam pela libertação nacional ou colonial, pela igualdade sexual ou racial,
pela reforma legal ou penal, ou pelas liberdades civis em geral. Esse tipo de participação implica fatalmente uma aliança com grupos não anarquistas e algum comprometimento dos princípios anarquistas. E todos os anarquistas que se envolvem nesse tipo de ação correm sempre o risco de abandonar de vez a causa. Por outro lado, a recusa em assumir tal risco geralmente significa esterilidade e sectarismo, e a tendência do movimento anarquista é de exercer alguma influência apenas quando se entrega totalmente. Nessas ocasiões, a contribuição particular do anarquismo tem assumido dois aspectos. Primeiro, dar maior ênfase ao objetivo a ser atingido, uma sociedade libertária. Segundo, insistir para que esse objetivo seja atingido através de métodos libertários. Esta é, na verdade, uma contribuição única, pois a conclusão a que podemos chegar não é apenas a de que os fins justificam os meios, mas a de que os meios determinam os fins. Os meios são o fim, na maioria dos casos. Podemos estar certos das ações que praticamos, mas não das suas consequências. Então, nesse trecho do livro do Nicholas Walter, a gente pode perceber que a ação anarquista vai muito além das ruas, vai muito além da participação popular, vai muito além dos protestos e vai muito além da ação física mesmo. Quando a gente fala em voto, em democracia burguesa, a gente não tem muito para onde fugir. Porém, a nossa ação, a nossa atitude tem que ser o mais próxima do que representa o anarquismo. Nesse momento, o que está mais próximo da gente é o Lula, é a candidatura do Lula. Não é a candidatura do Ciro Gomes, do Bolsonaro, muito menos qualquer outra candidatura, porque nenhuma delas representa verdadeiramente o que o anarquismo prega. Porém, a gente tem que ter esse comprometimento, em chegar numa candidatura o mais próximo possível do que a gente idealiza. Então, aqui não tem segredo. Como votam os anarquistas votam dentro da democracia burguesa, dentro do que é possível, fora da ação social, fora da militância, fora das ruas, dentro dessa democracia burguesa, a gente não tem para onde fugir. Então, a melhor opção, no momento, é o Lula. Então, para finalizar, tá aí um vídeo curtinho para vocês entenderem mais ou menos qual que é a linha de pensamento do anarquismo sobre as eleições atuais. Eu sou uma militante do voto nulo. Eu acredito que o voto nulo ele tem assim um certo poder de demonstrar uma insatisfação, mas no momento atual não dá para a gente arriscar votar nulo e acabar tendo mais 4 anos de Bolsonaro que ninguém mais aguenta. O povo já não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro, a gente já aguentou até agora. Então, como a gente não bota o bloco na rua, então a gente tem que demonstrar nossa insatisfação aí nas urnas e votando no melhor possível dentro do cenário, tá bom? E eu vou começar a tentar postar mais vídeos, né, para vocês sobre anarquismo e tal, que era a proposta do canal inicialmente, mas eu fiquei nesse tempo aí, nesse ato de alguns meses sem postar nada. Vou tentar postar com um pouquinho mais de frequência agora que tá mais necessário, né? Já que a gente viu aí que as eleições esse ano vão ser um pouquinho mais cabulosas, né? Um pouquinho mais tenebrosas. Vamos torcer para que não seja desse jeito, mas vamos fazer a nossa parte também. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.